Ser uma celebridade, na maioria dos casos, envolve fama, dinheiro e muito glamour. Mas também envolve todo o carinho e admiração dos fãs, que passam a idolatrar os famosos por causa do seu trabalho. O problema é quando essas celebridades nos deixam antes do esperado. Recentemente, por exemplo, tivemos a morte do grande Chadwick Boseman, que interpretava o Pantera Negra. Já há alguns anos, também tivemos a morte de Paul Walker, River Phoenix, James Dean e outros. Neste vídeo, eu e Van Lima conto um pouco da história de algumas celebridades que nos deixaram cedo demais. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like e caso não seja inscrito, se inscreva no canal, combinado? Então vamos lá. Para começar, eu vou contar a história de duas grandes celebridades que muitos de vocês talvez nem conheçam: James Dean e Sharon Tate. No caso de James Dean, ele era um ícone do cinema e considerado um sex symbol de sua época. Em sua carreira, que teve cerca de 10 anos de duração, James Dean era o cara com o rosto bonito, calça jeans rasgada, jaqueta de couro e o jeito rebelde dos jovens dessa época. Em 1955, ele atuou em Juventude Transviada, seu papel mais marcante, onde interpretava o adolescente rebelde Gene Stark. Dean, além de ator, também era apaixonado por automobilismo, chegando a ficar bem colocado em algumas corridas importantes. Na juventude, Dean sofria graves mudanças de humor e depressão, o que resultou em um uso pesado de álcool e drogas. Quando Dean tinha 24 anos, no dia 30 de setembro de 1955, ele estava a caminho de uma corrida, quando sofreu um acidente de carro e acabou morrendo. O acidente foi tão brutal que o velório do ator teve que ser realizado com o caixão fechado. Até hoje, há um debate sobre as causas do acidente e até uma possível maldição, que inclusive a gente já fez até um vídeo sobre esse caso aqui no canal. Já a história de Sharon Tate, parece ser uma história de terror de Hollywood, mas aconteceu na vida real, viu? Sharon Tate era uma modelo deslumbrante e atriz também, que estava no auge da carreira, além de ser considerada uma das mulheres mais bonitas de Hollywood na década de 60. Ela começou atuando em séries de TV, mas em pouco tempo o seu talento e sua beleza conquistaram a indústria hollywoodiana. Ela apareceu nos filmes Barrabás, Olho do Diabo e é mais lembrada por seu papel no clássico filme de 1967, O Vale das Bonecas, pelo qual recebeu, inclusive, uma indicação ao Globo de Ouro. Quando ela estava grávida do diretor Roman Polanski, com quem era casada, ela foi esfaqueada até a morte por membros da seita da família Manson, em 1969. Ao todo, foram 16 facadas, principalmente direcionadas para sua barriga. Na época, ela tinha apenas 26 anos de idade. Bom, agora, saindo da década de 60 e indo direto para os anos 90, temos duas grandes estrelas que morreram de forma precoce. No mesmo ano, River Phoenix e Brandon Lee. O sobrenome Phoenix te lembra algum outro ator famoso? Sim, River era irmão de Joaquim Phoenix, o ator que recentemente interpretou o Coringa. O caso de River é um dos mais trágicos e inesperados acontecimentos da época. Além de ator, uma das paixões de River era a música. Talvez essa paixão tenha feito ele se tornar um grande amigo de Milton Nascimento, que chegou a compor uma canção em sua homenagem. Entre um dos papéis mais importantes de River Phoenix foi no filme Conta Comigo, mas também podemos considerar sua atuação em Indiana Jones e A Última Cruzada.
Quando River tinha acabado de estrelar o filme Garotos de Programa, ao lado de Keanu Reeves, ele parecia estar no auge da carreira. Mas no dia 31 de outubro de 1993, em Los Angeles, enquanto estava do lado de fora de uma boate, River teve uma overdose e acabou morrendo. O motivo da morte de River chocou a todos, já que ele era considerado, digamos assim, um bom moço. No caso de Brandon Lee, dizem que ele foi morto pelo personagem que interpretava. Brandon, que pelo sobrenome já dá para perceber que era filho do lendário Bruce Lee, estreou no cinema em 1985. No ano seguinte, ele teve seu primeiro papel como protagonista no filme Sede de Vingança. Depois de algumas atuações, em 1992, ele teve a chance de estrelar no filme O Corvo. Esse filme seria o pontapé inicial para o sucesso, mas durante as gravações, Brandon acabou levando um tiro acidental, já que as balas de festim foram trocadas por balas de verdade. Brandon até foi levado para o hospital, mas morreu na mesa de cirurgia no dia 31 de março de 1993. Apesar da morte do ator principal, algumas cenas foram concluídas com dublês e amigos pessoais, e o filme se tornou um grande sucesso das bilheterias. Para muitos, a morte de Heath Ledger, o ator que interpretou o melhor Coringa de todos os tempos, também é tão trágica quanto os outros casos. Nascido no dia 4 de abril de 1979, Heath Ledger era um ator australiano que estourou no filme 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Após seu primeiro filme, ele atuou em mais 19 filmes, como O Patriota, Os Irmãos Green, e dirigiu videoclipes de vários artistas famosos. Por causa da experiência que o ator tinha, ele planejava seguir a carreira de diretor de cinema. Mas no dia 22 de janeiro de 2008, todos os sonhos do ator foram interrompidos. Sua massagista o encontrou morto, deitado na cama, pouco antes das 3 horas da tarde. A autópsia revelou que o ator morreu por causa de uma intoxicação acidental de remédios prescritos, com efeito calmante e sonífero. Sua atuação como Coringa em Batman, o Cavaleiro das Trevas, rendeu a ele o Oscar póstumo de melhor ator coadjuvante. Um ano depois da morte de Heath Ledger, o mundo perdeu Brittany Murphy, encontrada inconsciente pela mãe no chuveiro de casa. Nascida em 10 de novembro de 1977, ela ganhou notoriedade graças a seus papéis em filmes como As Patricinhas de Beverly Hills, Garota Interrompida, Os Garotos da Minha Vida, Recém-Casados e Sin City. E eu nem preciso citar sua breve carreira como cantora e participações em videoclipes de cantores famosos. Como eu disse, a mãe de Brittany Murphy a encontrou no chuveiro de casa no dia 20 de dezembro de 2009, na época com 32 anos. Inicialmente, disseram que a causa foi pneumonia e anemia, o que fez surgir muitos boatos de que a atriz sofria de anorexia. Porém, 5 meses depois, o marido da atriz faleceu pelos mesmos motivos, o que fez a família desconfiar que os dois foram assassinados. No ano de 2013, Hollywood perdeu mais uma estrela, que estava no auge da carreira, Paul Walker. Começou sua carreira fazendo séries comerciais e como modelo infantil. Depois, começou a trabalhar na TV, conquistando alguns papéis. Em 1986, ganhou seu primeiro papel no cinema, deixando de lado a carreira de modelo. Depois da sua estreia em Um Monstro do Armário, ele ainda atuou em Marcação Cerrada e Ela é Demais e Sociedade Secreta. Mas foi em Velozes e Furiosos que sua carreira chegou ao auge. Interpretando o personagem Brian O'Connor, Paul Walker ganhou o mundo com a franquia. E, ironicamente, ele acabou morrendo em um acidente de carro.
no dia 30 de novembro de 2013, com 40 anos de idade. Ele sofreu um acidente de carro no sul da Califórnia. Ele nem chegou a terminar as gravações do filme Velozes e Furiosos 7, que tiveram algumas cenas finalizadas pelos irmãos do ator. Mas a perda mais recente que tivemos foi do grande ator Chadwick Boseman, que morreu com apenas 43 anos de idade. Nascido no dia 29 de novembro de 1976, na Carolina do Sul, o ator começou a carreira na televisão, em um papel discreto, na série Parceiros da Vida. Depois, atuou em outras séries como Lei e Ordem e Plantão Médico. Mas foi em 2013 que ele ganhou destaque no cinema, quando atuou como protagonista em 42, A História de uma Lenda. No filme, ele interpretava um jogador de beisebol que, em 1947, se tornou o primeiro negro a entrar para um time da principal competição de beisebol dos Estados Unidos. Depois de participar de alguns filmes em 2016, ele apareceu no filme Capitão América, Guerra Civil, interpretando o personagem Pantera Negra. 2 anos depois, o personagem ganhou seu próprio filme, Pantera Negra. Foi um sucesso de críticas e bilheteria. E para muitos, era apenas o começo da saga do herói de um reino africano fictício que representou nos cinemas milhões de pessoas ao redor. Ele ainda participou de Vingadores, Guerra Infinita, e de Vingadores, Ultimato. Mas, infelizmente, depois de alguns anos lutando contra um câncer de cólon, o herói perdeu a batalha. Ele morreu no dia 28 de agosto deste ano, deixando os fãs inconformados. Essas foram as tristes e trágicas histórias de atores e atrizes talentosos, mas que, infelizmente, nos deixaram cedo demais. E você? Gostaria que a gente fizesse um vídeo com os cantores e cantoras que morreram jovens? Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço. Tchau!